Então, agora a gente vai ver o vídeo da VP Luísa, como virei engenheira de dados pleno em apenas 6 meses. Isso que a galera tá curiosa para saber, e eu também. Mas vamos ver aqui, vamos ver o relato dela. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Luísa, sou engenheira de dados e hoje eu tô aqui para contar para vocês como foi a minha trajetória até agora, como eu virei engenheira de dados plena em apenas 6 meses. Então se você está interessado nesse vídeo, quer entender mais, inclusive se quer aprender mais da área de dados, eu já postei alguns vídeos aqui bem interessantes, então assista aqui no meu canal, se inscreve, deixa o like, como eu não gosto de enrolar muito, vamos logo fazer essa retrospectiva de como foi. Como eu entrei, então, na área de dados? Primeiramente, eu comecei na área de TI em 2024, no meio de 2024. Então, eu fui para a parte de front-end, que era o que menos deu medo ali no começo. Eu aprendi HTML, CSS, JavaScript, fiz um site lá, mas assim, eu achei legal, mas não era aquilo que eu realmente senti, sabe, que eu queria fazer. Como eu também não estava na faculdade ainda, eu só fiz um sitezinho rapidinho e parei. Quando chegou 2025, que aí eu entrei na faculdade de ADS, que é a que eu faço atualmente, eu realmente voltei ali para estudar front-end. Eu também estudei um pouco de back-end, então eu comecei também a mexer com Python. E eu gostei, achei legal, e para mim era uma coisa que até certo momento eu podia fazer ali de boa. E eu tinha dito para mim que eu nunca iria para a área de dados. Eu já tinha falado que eu achava um saco, porque eu tinha a visão que a área de dados era você só mexer com planilha de Excel. Não que eu esteja mentindo, a gente mexe com isso também, mas não é só isso. E como eu tinha só essa visão, que seria essa coisa assim, maçante de fazer a mesma coisa, ficar mexendo com Excel toda hora, e só isso, eu falei, não, também não me interessa essa área para mim. Até que foi em maio, mais ou menos, que eu descobri a engenharia de dados. E eu falei, interessante, mexe com coisas aí que me interessam. E aí eu fiquei muito animada na hora, botei até no meu LinkedIn engenharia de dados, estava estudando lá e tal. E comecei a pesquisar, comecei a entrar no YouTube, ver um monte de vídeos sobre, para procurar entender um pouco mais sobre isso. E quanto mais. Algumas coisas legais que ela falou, né, que a gente sempre fala para os alunos, pra galera que nos segue, né? Então, ela começou no HTML, CSS, JavaScript, muito bom, porque é o primeiro passo, para quem não sabe nada de programação, mais fácil. Não existe outro, não tem. Então, beleza, ela fez isso. Ela viu, ela gostou, mas talvez não se viu muito fazendo aquilo. Beleza, acontece também. Mas tu já teve uma base, tu já teve um entendimento, ela já fez um site, então ela já botou em prática aquilo. Ela estava fazendo faculdade, né? Falou ali, EDS e tal, mas ela já estava estudando por fora, então isso também é muito bom, é um ponto positivo, porque é importante. A faculdade ela vai te dar uma base ali e tal, mas ela não te prepara muito para o mercado, né? E daí ela começou a estudar sobre análise de dados e ela já colocou no LinkedIn dela lá, né? A análise de dados, analista de dados. Mesmo estudando, ela não estava trabalhando, mas ela estava estudando sobre isso e ela já atualizou o LinkedIn com isso. Então, são coisas que a gente fala bastante. Tu precisa. É isso, tu já precisa se ver como um desenvolvedor, uma desenvolvedora. E a partir disso, as oportunidades vão começar a aparecer. Se tu não fizer isso, tu vai ficar escondido, escondida, estudando, ninguém vai saber que tu tá querendo uma vaga. Então, façam isso. O máximo que vai acontecer é ninguém chamar vocês, né? Mas se vocês não botarem, né, não atualizarem o LinkedIn, não atualizarem o currículo, aí sim que ninguém vai chamar. Né? Mas algumas coisas que ela falou são bem legais e são dicas que funcionam muito. Eu pesquisava também, mas eu surtava, porque era muito conteúdo. Esses conteúdos, eles tinham 1 milhão de ferramentas que usava nos vídeos, era muita coisa, então eu fiquei tipo, opa, vamos com calma. Mas de qualquer forma, eu fui dando meu jeito, fui vendo, mesmo que o vídeo tivesse ali várias coisas juntas, eu tentava entender por que ele estava fazendo aquilo, porque tinha um projeto ali de engenharia de dados era daquele jeito. Tinha uns que eu nem fazia, eu só assistia mesmo para entender o fluxo. E aí fiquei estudando por um mês. E agora entra uma parte que, de fato, eu dei sorte. Eu conheço pessoas grandes. Meu pai também, ele é da área, ele conhece pessoas grandes. E aí ele conheceu uma startup. E essa startup estava procurando a galera de dados para contratar.
mais especificamente um engenheiro de dados para estágio. E aí, meu pai, como trabalhava nesse hub, né, que tinha lá várias empresas, meu pai conheceu esse pessoal, e aí ele comentou de mim. E aí, ok, essa empresa acabou que me chamou para bater um papo, e esse papo era uma entrevista, e eu não fazia ideia que ia ser de fato uma entrevista. Então eu cheguei toda nervosa, nunca tinha feito uma entrevista na minha vida. E aí começou a perguntar, né? Tem muitas perguntas relacionadas a soft skill, hard skill e tal. Quando deu mais ou menos uma semana, eles me ligaram dizendo que eu tinha passado e que ali eu estava contratada, ia ser estagiária de engenharia de dados. Como eu disse, era uma startup, então a empresa ainda está crescendo, é muita coisa, é muita demanda. Então acabou que, apesar de eu estar contratada como estágio, eu fiz muita coisa que não era de um estágio em si. Eu entrei em contato com o cliente, eu conversei com eles, eu peguei projetos ali para basicamente comandar, sabe? Então a cada dia mais ali eu estava aprendendo coisas novas, tendo contato com outras ferramentas, e eu também sempre procurava trazer coisa nova, sabe? Como eu disse, era uma startup, estava todo mundo crescendo junto. Então, eu falei, gente, por exemplo, bora usar DBT num projeto? A gente usou. Então, acabou que foi pouco tempo, foi 3 meses, mas foi legal. Eu aprendi demais. E aí, ok, passei esses 3 meses com eles, saí. E quando deu um mês depois, eu recebi uma mensagem de uma outra empresa, que é a que eu tô atualmente. E aí, meu chefe, que não era meu chefe ainda, né? Ele perguntou ali como era meu conhecimento de SQL, se eu tinha conhecimento de plataforma X, Y e tal, porque a empresa estava precisando de um engenheiro de dados. Beleza. A gente marcou, então, uma ligação. Chegou lá na Cal, teve uma pergunta específica que era assim, ó, Luísa, você conhece, você já usou na prática e tal, na vida real, no projeto, essa ferramenta X? Aí eu falei, não, nunca usei. Eu sei que é muito famosa, sei que muitas pessoas já usaram, eu já vi vídeos sobre, mas eu especificamente usar em um projeto eu nunca usei. E aí era essencial eu saber dela, né? Quando eu entrei, a gente começou a trabalhar com essa ferramenta. E aí eu disse assim, eu não sei, mas eu sei saber aprender. E aí tem muita questão que ele me deu muita confiança, ele acreditou muito em mim. Se você me botar, mesmo que eu não saiba, agora eu consigo ir aprendendo, eu consigo pegar esse ritmo, eu consigo fazer algo bem feito. E aí a gente terminou essa. Esse é o perfil de um programador e uma programadora de qualidade. É tu não ter medo de aprender, e é o que a gente sempre fala, não sejam. Às vezes tu vê uma vaga lá e tá pedindo a ferramenta X, e daí tu não sabe a ferramenta X, e daí tu começa, não vou aplicar para essa vaga porque eu não sei essa ferramenta, então eles não vão querer nem falar comigo. E não é assim que funciona. Para quem é iniciante pode parecer que é assim, mas para quem já é mais experiente, já tá na área há mais tempo, sabe que não é. Tu não precisa saber tudo que a vaga pede, mesmo que sejam linguagens ou ferramentas obrigatórias. Quem é sênior, às vezes também vai pegar um processo seletivo de uma vaga lá e vai ter um monte de ferramentas que ele não sabe. E tudo bem, às vezes nem a empresa espera que tu saiba tudo. A empresa espera que tu saiba alguma coisa que ela está pedindo e o resto tu vai aprender. Isso tu se colocar nessa mesma página que a empresa, né? Tipo, ó, eu não sei essa ferramenta, mas eu já vi, já estudei sobre ela e aprendo. É isso que ela quer. Então, no final das contas é isso, assim, a empresa ela sempre vai te dar esse voto de confiança, assim, beleza, vamos contratar essa pessoa e vamos esperar que ela se desenvolva nisso, né? Nessa ferramenta aqui que a gente usa, que a gente precisa. Mais normal que isso na nossa área não existe. Então, isso funciona para o júnior, funciona para o pleno, funciona para o sênior. Essa ligação, eu deixei tudo isso bem claro, e aí fui contratada. Me chamaram. Então, comecei de fato a aprender essa ferramenta. Hoje em dia já estou usando ela, entendo até bastante, não assim, não sei 100%, né? Muitas coisas ainda não sei 100%, eu estou aprendendo todo dia, mas eu acho que o mais importante disso tudo era que eu sempre tive essa vontade de aprender. Eu não paro, minha cabeça não para. Eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar, inclusive. Então, eu estou sempre procurando saber coisas novas, entender coisas novas. E eu trazia também coisas novas para a empresa. Então, eu estava lá, falava, pessoal, a gente está seguindo desse jeito, funciona. Mas vamos tentar ver também
esse caminho aqui, ele pode até ser melhor. E ele também funciona. Eu sempre, mesmo estando aqui ainda, sabe? Eu tento sempre me mostrar. Sempre mostrar que eu quero saber, que eu quero aprender, que eu tenho ideias, que elas podem ser boas, elas podem funcionar. E se não funcionar também, se não for boa, a pessoa me explica, ela me guia, ela me mentora, ela me ajuda. E eu acho que o que me ajudou muito foi isso. E aí, o motivo de eu ter dito que eu virei pleno foi porque nesse trabalho que eu tô agora, eu presto serviço para essa empresa de São Paulo e eu tenho total autonomia em tudo que eu faço. Então, eu pego uma demanda X, uma engenharia de dados de um cliente X, eu faço ela toda sozinha, eu desenvolvo ela sozinha, eu penso na arquitetura dela, como vai funcionar. E se eu entro em contato com esses clientes, eu não tenho essa supervisão que geralmente um júnior, um estágio vai ter. E graças a Deus estão todos satisfeitos com o meu trabalho. E eu também estou muito feliz. Além desse meu trabalho, também estou produzindo conteúdo, né? Estou dando algumas aulas. E é isso que eu faço, dessa forma que eu continuo também constantemente aprendendo. Uma outra coisa que eu faço aqui, por exemplo, sei que muita gente hoje em dia anota coisa no computador e não tá errado, não, é muito bom. Mas sou fã do papel, então muitas vezes eu pego alguma coisa, crio um resumo de um determinado assunto, então vou dividindo por módulos. Por exemplo, né? Foi uma das coisas que eu usei para estudar. Eu fico estudando, eu estudo assim. E eu acho que a melhor maneira também de estudar é praticando, é pegando projetos ali e fazendo, entendendo. E outra coisa também que eu fiz, que eu quero comentar por último, é que eu não tinha medo também de receber, não. Eu usei da minha visibilidade que eu tinha no LinkedIn com os vídeos que eu produzia, com essa visibilidade que eu comecei a ganhar, eu também comecei a me conectar com mais pessoas. E aí, tem uma coisa que meu pai me ensinou, que é o seguinte: o não a gente já tem, o sim a gente conquista. Então eu fazia meus vídeos, mandava ali para uma galera bem grande. E assim, pessoal, se a pessoa não gostasse ou não visse, o máximo que eu ia receber era um vácuo. Sabe? Eu não ia perder nada com isso. De fato, eu não perdi, eu só ganhei. Fui reconhecida por muitas pessoas me chamaram. Então, eu tô muito feliz com tudo que está acontecendo. Então, se eu também fosse dar um conselho para vocês, era não tenha medo, cara. Se joga, faz as coisas, se mostra. Se mostra na área de TI. A gente sabe que é uma área assim que pouca gente dá as caras. A galera geralmente é mais tímida e tal. Então, se mostra, dá as caras aí, faz as suas coisas, manda pra gente que você admira, que você gosta, galera aí que já está onde você quer estar, fala com ele. Se não responder, gente, não respondeu, acontece. Mas pelo menos tenta. E aí, pessoal, é isso. Eu acho que eu consegui englobar tudo que eu fiz para chegar aonde eu cheguei em tão pouco tempo. Estou muito feliz com esse meu resultado. E aí, estou estudando cada vez mais para conseguir resultados cada vez melhores. A gente sempre pode melhorar um pouquinho, pessoal. A gente nunca acha que a gente já aprendeu tudo 100%. Sempre tem algo que dá para aprender mais. Então é isso, se você gostou, se você se sentiu inspirado, se você tá aí querendo entrar na área, pode falar comigo também, meu LinkedIn, minhas redes sociais estão todas aqui na descrição, pode me chamar, deixa o like nesse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, comenta o que você achou. E é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau! Uma coisa que ela falou que eu acho que faz todo sentido, né? Que é isso, né? Ela falou, eu consegui chegar no pleno, né? Desenvolvedor pleno em 6 meses. Eu não entendi muito bem se na carteira dela tá pleno ou não, mas eu acho que por que ela chegou nesse nível de pleno? Porque a empresa confia que ela vai fazer as coisas sem precisar de uma supervisão, que geralmente é o que acontece com um júnior, né? O júnior tu vai ter que ir lá e tu vai fazer as coisas, mas tu vai ter que sempre alguém te supervisionando, te dando ajuda. Tu nunca vai ser responsável por alguma coisa 100%. Então, e muita gente nos pergunta isso, né? Como é que eu viro pleno? Como é que eu viro sênior? Quanto mais responsabilidade tu tiver dentro da empresa, maior vai ser o teu cargo. É basicamente isso. Conhecimento nem sempre é. Conhecimento e tempo, que é o que a galera sempre acha que é o que faz a diferença, nem sempre é. É a responsabilidade. Então, se tu tem muita responsabilidade dentro de uma empresa, tu também vai ser mais valorizado, tu vai ganhar mais e tu vai ter cargos mais altos. Então, é só vocês pensarem, né? Dentro de uma empresa, por mais que vocês nunca tenham trabalhado ou visto como é que funciona dentro de uma empresa de tecnologia, eu posso falar porque eu
sou sênior, né, já há mais de 15 anos. Tô na área há mais de 15 anos aí, sênior, sei lá, uns 10 anos. Quanto mais responsabilidade tu tem dentro de uma empresa, maior é o teu cargo, ou seja, um tech lead, né, que é um líder técnico dentro de uma empresa, é geralmente uma das pessoas que mais ganha, às vezes até mais do que um desenvolvedor pleno, sênior, né, pleno com certeza, mas sênior, o tech lead ganha mais do que um sênior, mas porque ele tem muito mais responsabilidade. Às vezes nem ele nem coda, nem escreve tanto código quanto o sênior, mas ele é o responsável por falar com o cliente, que nem ela falou, é o responsável por fazer o meio de campo entre o cliente e o time de desenvolvimento, por ver se as coisas estão funcionando, e estão rodando, e estão bem feitas, e estão no prazo. Então, às vezes é isso, a responsabilidade que tu tem dentro da empresa é o cargo, é o quanto aonde que tu vai chegar lá dentro. Então, sempre tentem, quando vocês estiverem dentro de uma empresa, sempre tentem puxar a responsabilidade para vocês. Ah, tem que fazer tal coisa aqui. Ah, deu erro em tal serviço. Vai lá e tenta resolver. Falar, quer ajuda? Eu posso tentar ver aqui o que aconteceu. O máximo que vai acontecer é tu não conseguir ver, não conseguir resolver, ter que chamar alguém para te ajudar, mas só de se colocar à disposição e falar, ó, eu posso ajudar, eu posso ver isso, posso... A empresa, ela tem que ver que ela pode confiar em ti para te dar essas responsabilidades. E daí, conforme tu vai adquirindo e acumulando mais e mais responsabilidade, ela também vai ver isso e vai querer te dar um aumento, vai querer te promover. Beleza? Então é isso. Assim, às vezes a gente acha que não, eu tenho que saber muito, eu tenho que saber muito mais que tal pessoa, eu tenho que saber muito mais que um sênior. E não. Nem sempre é conhecimento. Conhecimento é importante também, né? Mas responsabilidade eu acho que é o mais importante. Tá?